29 de abril de 2024. Nesta segunda-feira, a igreja celebra a memória de Santa Catarina de Sena, virgem e doutora da igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de Jesus. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Iniciarmos a nossa semana na presença de Jesus, ouvindo sua palavra, é engrandecedor para os nossos dias, né? Também, às vezes, uma semana cheia de projetos, de metas a se cumprir. Sem Deus, nada podemos fazer, né, minha gente? Que bom que você está comigo a escutar a palavra de Deus. E hoje nós celebramos essa gigante da igreja, esta santa tão importante que é Santa Catarina de Sena. Meus queridos, é sempre bom, antes de meditarmos a palavra, percebermos quem é o santo ou a santa que nós celebramos. Santa Catarina de Sena, ela viveu no século XIV, né? Nasceu no ano de 1347, em Siena, na Itália, e uma mulher de muita determinação, veio de uma família pobre, né? Ela tinha 24 irmãos, imagina, família gigantesca, né? Família pobre, mas grande. Desde criança, Catarina tinha visões e experiências místicas. Por isso que logo jovenzinha, fez voto de virgindade, ingressando na Ordem Terceira Dominicana. E na época que Santa Catarina viveu, né, o Papa estava com a sua sede em Avignon. Eu não sei se vocês se lembram da história, mas do ano de 1309 até o ano de 1377, olha só quantos anos, né? O papado permaneceu com a sua sede não em Roma, mas em Avignon, na França. E como tudo começou? Tudo começou como quando um rei chamado Felipe IV, ele foi o responsável pela eleição de um papa, a quem ele chamou de Clemente V. Ele elegendo esse papa, ele trouxe a sede do papado de Roma para a França. A partir deste papa, né, Clemente V, ao total foram 7 papas que permaneceram com a sede na França, em Avignon, né? É claro que ludibriados e também condicionados pela realeza francesa, pela corte francesa, né? Então a corte francesa dominava a igreja nesse momento histórico, né? E Santa Catarina viveu exatamente nesse momento histórico, né? Em que a corte papal estava na França e ela, uma mulher muito determinada, como já falei, uma mulher cheia de garra, ela chega a ir até o Papa, né? E ela adverte o Papa que estava na sua época, pessoalmente ela vai até lá e adverte o Papa a voltar para Roma, né? E ela diz assim: a corte papal está com cheiro de Satanás. O lugar de vocês não é aqui em França. O lugar de vocês é em Roma, né? Não sejam covardes diante do reino da França. Enfrentem e voltem para o lugar de onde vocês nem deviam ter saído, que é Roma. O lugar do papado é em Roma. Voltem para lá. Olha que mulher audaz, mulher corajosa, né? Ela tinha consciência de que era preciso mudar, né? A igreja precisava passar por uma reforma estrutural de governo, né? E Santa Catarina de Sena, acompanhada dessa garra, né, dessa determinação, digamos assim, estrutural, político-estrutural, religiosa, ela também era uma mulher, como eu já disse, né, de profunda experiência mística. Inclusive, ela tinha estigmas no seu corpo, estigmas de Cristo. Olha a tamanha santidade dessa mulher. Santa Catarina de Sena, ela não tinha muito conhecimento de escrita, por isso ela acabou ditando várias cartas que ela enviava para os padres, para os bispos, né? E essas cartas elas se tornaram conhecidas e se tornou um material
cheio de nobreza para nós, espiritualmente falando, né? Uma das obras mais conhecidas são os Diálogos da Divina Providência, né? Então nós vemos que no tempo de Santa Catarina a igreja precisava de uma reforma urgente, de uma conversão estrutural, né? Por isso que o que esta mulher, ao mesmo tempo da sua simplicidade, mas na sua audácia e na sua bravura, conseguiu, fez com que ela conquistasse o título de doutora da igreja, né? Santa Catarina de Sena conseguiu que o Papa voltasse para Roma. Olha só, suas palavras mexeram com a igreja estruturalmente, né? Por isso que a igreja a proclamou no ano de 1970, tão recentemente, né? No ano de 1970, sob o papado de Paulo VI, a igreja proclamou Catarina de Sena doutora da igreja, né? O maior ensinamento de Santa Catarina, minha gente, é o amor a Deus por meio da igreja, né? E aquela ideia, né? Os ministros de Deus, inclusive aquele que está falando a vocês, que sou eu, os ministros de Deus, eles podem até errar, até escorregar, até falhar, como o Papa assim o fez na época de Santa Catarina, né? Mas a igreja, ela é santa não por causa dos ministros, mas ela é santa por causa daquele que a sustenta no Espírito, que é Cristo. E a gente tem que crer nisso. Nós professamos a fé na igreja una e santa, e católica e apostólica, né? A questão do pecado, da fragilidade, ela vem de nossa humanidade. Mas a igreja de Cristo, ela é santa na sua instituição divina. Enquanto instituição divina, ela é santa, ela é perfeita, né? Na sua doutrina, em todo o arsenal de fé que a igreja traz, ela é santa, porque ela traz Jesus em seus braços. Olha que bonito isso, né? E Santa Catarina de Sena, uma mulher plenamente amante da igreja. Para ela chegar a ter coragem de ir até o Papa, enfrentar o reino da França daquela época e mandar o Papa de volta para Roma, é porque ela tinha muito amor pela igreja. Sabe, minha gente? Agora falando um pouquinho da nossa vida, né? Às vezes a gente enfrenta uma dificuldade ou outra, a gente já quer parar no meio do caminho. Olha o que essa mulher fez. Ela podia ter sido morta pelo reino da França. Ela estava se metendo com gente pesada. Mas ela não se conteve. Até que ela obteve o retorno do papado para o lugar de onde não deveria ter saído, que é Roma, né? Um exemplo para nós de persistência, né? A gente que desiste tão fácil das coisas, persistência. Imitemos o exemplo dessa santa mulher, Santa Catarina de Sena. Meus queridos, e nesta manhã desta segunda-feira nós vamos meditar a primeira leitura que a igreja nos propõe, que é o texto dos Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículos do 5 ao 18. Naqueles dias, em Icônio, pagãos e judeus, tendo à frente seus chefes, estavam dispostos a ultrajar e apedrejar Paulo e Barnabé. Ao saberem disso, Paulo e Barnabé fugiram e foram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e seus arredores. Aí começaram a anunciar o evangelho. Em Listra havia um homem paralítico das pernas, que era coxo de nascença e nunca fora capaz de andar. Ele escutava o discurso de Paulo, e este, fixando nele o olhar, e notando que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. O homem deu um salto e começou a caminhar. Vendo o que Paulo acabara de fazer, a multidão exclamou em dialeto licaônico: os deuses desceram entre nós em forma de gente. Chamavam a Barnabé de Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era Paulo quem falava. Os sacerdotes de Júpiter, cujo templo ficava defronte à cidade, levaram à porta touros ornados de grinaldas e queriam com a multidão oferecer sacrifícios. Ao saberem disso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as vestes
e foram para o meio da multidão gritando: Homens, o que estáis fazendo? Nós também somos homens mortais como vós, e vos estamos anunciando que precisais deixar esses ídolos inúteis, para vos converterdes ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todas as nações seguissem o próprio caminho. No entanto, ele não deixou de dar testemunho de si mesmo através dos seus benefícios, mandando do céu chuvas e colheitas, dando alimento e alegrando vossos corações, e assim falando com muito custo, conseguiram que a multidão desistisse de lhe oferecer um sacrifício. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, que texto fantástico essa experiência de Paulo e Barnabé, né? E alguns pontos para nossa reflexão pessoal nessa manhã desta segunda-feira. Uma coisa importante, primeiro ponto a ser refletido. Paulo e Barnabé estavam anunciando o evangelho, pagãos e judeus começaram a ultrajá-los e apedrejá-los. O primeiro ponto para a nossa reflexão pessoal é que Paulo e Barnabé eles não se deixam parar, minha gente. Né? Enquanto essa turminha daqui estava tentando apedrejá-los, eles fugiram e foram para outro lugar e continuaram anunciando o evangelho. Primeira coisa para a nossa vida pessoal, aliás, associando esse fato desse texto dos Atos dos Apóstolos com a memória de Santa Catarina de Sena que nós celebramos, a coragem, minha gente. Não paremos de perseguir os nossos projetos. Sejamos pessoas mais fortes, mais insistentes naquilo que nós temos como ideal, naquilo que nós temos como ser, como assertivo, na nossa vida, na nossa história. Às vezes a gente sabe que o melhor é aquilo, né? E o mundo, as contradições, as adversidades, às vezes nos convencem a parar. Ora, se você sabe que aquilo é o sonho de Deus para você, então não tenha medo e vá até o fim. Se necessário, enfrente quem tem de ser enfrentado. Mas se você sabe que é o ideal de Deus para você, não pare de perseguir o sonho de Deus para você. Né? Paulo, minha gente, ele sabia que a vontade de Deus na vida dele é que ele pregasse o evangelho em qualquer lugar, em todos os lugares. Né? Um lugar queria apedrejá-lo, eles saíram e foram para outro, insistentes na fé. Primeiro testemunho para nós. E a gente vê isso na figura de Santa Catarina de Sena. Uma mulher que não olhou os perigos que ela correu, e ela foi até o fim, até que conseguisse levar o papado de volta para Roma. Como eu já falei na reflexão, no começo da reflexão. Coragem, persistência, insistência. Um outro ponto importante da leitura de hoje, para a gente levar para o dia da gente, né? É que Paulo e Barnabé, depois de chegar nesse outro lugar, eles fizeram, como nós ouvimos no texto, curaram uma pessoa, um coxo. E aí, como eles estavam em territórios pagãos dos gregos, os gregos não conheciam um Deus verdadeiro ainda, né? Os gregos achavam que eram os deuses e queriam fazer de Paulo e Barnabé deuses. Queriam oferecer sacrifícios a eles. E a gente vê no que o próprio texto explicita, Paulo e Barnabé começam a rasgar roupa, a rasgar suas vestes e a dizer: nós não somos Deus, nós somos seres humanos como vocês. Outro ponto para nossa reflexão. Minha gente, Paulo e Barnabé, eles tinham nesse momento a oportunidade de viver de maneira definitiva uma glória humana. Eles tinham nas mãos o poder de se colocar acima de qualquer outro ser humano, de ser elevado a um trono real diante daquele povo. Aquele povo viu eles fazendo um milagre e pensavam eles ser deuses. Né? Mas Paulo e Barnabé, eles são sensatos, eles são honestos com Deus e com o povo, eles ensinam a verdade. Minha gente, um outro ponto para nossa reflexão. Às vezes o inimigo de Deus colocará diante de nós muitas facilidades. E Deus até permitirá
tais situações, para que nós provemos a nossa fidelidade e manifestemos a fidelidade a Ele. Nas seduções tão grandiosas da vida, que nós permaneçamos em Deus. Façamos aquilo que Deus quer que nós façamos. Tomemos as decisões que agradam o coração de Deus, né? E realizemos em nossa vida, em nossa história, o projeto que Deus tem para nós, né? Olha só, Paulo e Barnabé poderiam ter se deixado ser coroado como deuses. No entanto, eles apontaram a Jesus Cristo. Que todas as nossas ações não apontem a nós mesmos, mas apontem ao Senhor Jesus Cristo, né? Eu oro outra. A gente gosta, todos nós gostamos de elogios, né, minha gente? Convenhamos, todos nós. Ser elogiado é muito bom, né? Psiquicamente, psicologicamente, é uma satisfação talvez indescritível. É muito bom ser elogiado, ser valorizado. E não tem nada de mal nisso. Não tem nada de mal nisso. Mas é muito bom nós pontuarmos que muitas virtudes que nós temos não são méritos nossos, mas de Deus. Eu sempre procuro falar isso, né? Quando uma pessoa vem elogiar, nossa, padre, você tal coisa, eu falo, é verdade. Né? Tem coisa que eu me empenho para fazer, né? Vou dar um exemplo para você, né? Os estudos bíblicos, por exemplo. Eu leio bastante para poder ter um conhecimento da palavra de Deus. Leio bastante, escuto aulas, escuto vídeos, leio. Isso é mérito meu, né? Mas agora a gente vai analisar o todo do que a gente vai percebendo, minha gente, que a gente não tem mérito nenhum, que tudo é graça de Deus, é Deus quem permite, é Deus quem fez em nós. Se Deus não me permitisse, eu não chegaria onde eu estou. Aliás, eu nem estaria falando para vocês. E vocês também têm que se permitir, você que está me escutando, se permitir perceber a mesma coisa. Tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você construiu na sua vida até hoje, não vai pensando que é somente mérito seu, é graça de Deus. Por isso que nós temos que olhar para o que nós somos e temos, e nós temos que ter um coração cheio de gratidão a Deus. Dizer sempre a Deus, Senhor, tudo que eu sou hoje, o que eu tenho hoje, pode me faltar muita coisa, mas tudo que eu tenho e que eu sou hoje, eu sou grato ao Senhor, porque se não fosse o Senhor, nem isso eu seria ou teria. A gente tem que ser assim, minha gente. A gente tem que ser assim, porque é dom de Deus. É dom de Deus, né? Aí porque a gente precisa analisar de maneira mais profunda, por exemplo, eu consegui fazer um curso universitário lá em algum país fora, tá bom. Mas eu me esforcei, foi sofrido, então foi mérito meu sim, tá bom. Quem deu à luz o dom da ciência, o dom espiritual, o dom da ciência a você, de modo que você conseguisse levar adiante esses estudos? Foi Deus. Se a gente analisar na nossa vida tudo o que nós vamos puxando para trás, a gente vai chegar em Deus, porque a gente não vai chegar na gente mesmo. Então, espírito de gratidão nesse dia, nessa segunda-feira, minha gente. Gratidão, porque Deus é generoso para com todos nós. Que Deus nos ajude a compreender isso e hoje invoquemos a bênção, a proteção, a intercessão de Santa Catarina de Sena, mulher forte, mulher vigorosa, que ela reze por nós e que nós assim também nós sejamos nas grandes batalhas da nossa vida. Força e coragem, uma semana de trabalhos, de estudos, uma semana fantástica, abençoada por Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.